Eu sou a Adriele, estudante do curso de Engenharia de Produção na UFSCar de Sorocaba, e nesse vídeo eu vou falar sobre o elemento químico cromo. O cromo é um metal encontrado na forma de cromita, muito frágil e duro. Sua cor é prata e se torna muito brilhante quando polido. É muito resistente à corrosão e por isso é utilizado para recobrimento de outros materiais. É um material pouco dúctil e maleável, seu símbolo na tabela é Cr, seu número atômico é 24 e sua massa atômica é 51,99 unidades de massa atômica. Seu raio atômico é 166 e sua densidade é de 7,440 gramas por centímetros cúbicos. Seu ponto de fusão é 2180 kelvins e seu ponto de ebulição é 2949 kelvins. E ele é um elemento do quarto período do sexto grupo. A história do cromo tem início na Rússia em 1761, quando Johann Gottlob Lehmann encontrou um mineral de cor laranja avermelhada chamado de chumbo vermelho da Sibéria. Esse mineral era crocoíta, o qual acreditou-se na época que era um composto de chumbo com selênio e ferro. Já em 1770, Peter Simon Pallas escavou no mesmo lugar que Lehmann e encontrou novamente o mineral. Pallas verificou que, devido às suas propriedades, o mineral seria muito útil como pigmento em pinturas. Até então, não se havia encontrado o cromo propriamente dito. Então, em 1797, Louis Nicolas Vauquelin recebeu amostras da cromita e, a partir dessa amostra, misturando a crocoíta com o ácido clorídrico, foi capaz de produzir o óxido de crômio. Em seguida, no ano de 1798, Vauquelin descobriu que era capaz de isolar o crômio, aquecendo o óxido encontrado em um forno de carvão. Também detectou traços de crômio em pedras preciosas, como por exemplo em rubis e esmeraldas. Por fim, denominou o elemento de crômio, que vem do grego chroma, que significa cor, devido a diferentes colorações que apresentam os compostos desse elemento. O cromo é usado em diferentes situações, tanto industriais como laboratoriais. Suas principais e usuais aplicações são na cromagem, usado como camada superficial e dura, de bom aspecto, resistente à corrosão e como revestimento de peças. O cromo 3+, trivalente, e o cromo 6+, hexavalente, são os mais utilizados no processo de cromagem por serem mais estáveis. O processo de cromagem se inicia na limpeza da peça a ser cromada por meio de banhos químicos, a fim de retirar todas suas impurezas e preparar a peça para receber o cromo. Após passar por essa etapa, a peça é depositada junto com aditivos, como ácido biórico, por exemplo, em um tanque com água e é nesse tanque que ocorre a eletrodeposição do cromo. Em seguida, a peça passa por outra lavagem para tirar quaisquer resíduos existentes. Há algumas peças específicas que exigem uma segunda etapa de cromagem para garantir sua resistência. Todo o processo de cromagem é supervisionado por um químico e por um técnico nessa operação para garantir sua eficiência. A cromagem é usada principalmente na metalurgia, a fim de aumentar a resistência dos materiais à corrosão, em vista de dificilmente oxidar e para proporcionar um acabamento brilhante. O cromo é usado também em ligas metálicas, nas quais se destaca o aço inoxidável. O aço inoxidável é caracterizado por ser resistente à corrosão, pois estão ligados com outros metais e, através dessa ligação, ficam menos reativos. Sua resistência se deve principalmente à presença do cromo, que forma uma espécie de fina película de óxido de cromo sobre a superfície do aço, o tornando impermeável e insolúvel a meios corrosivos. O aço inoxidável contém no mínimo 8% de cromo. Os ácidos inoxidáveis são utilizados principalmente em utensílios domésticos, como garfos, facas, talheres, panelas, em automóveis, na produção de peças como escapamento de motos e também em objetos decorativos. Algumas curiosidades. Dada a definição de cromagem, pode-se dizer que não há nada que não possa ser cromado. Uma camada microscópica é tudo que se encontra normalmente do cromo em sua forma pura. E apesar de ser extremamente brilhante, com alta resistência à corrosão e belo de muitas maneiras, a única razão do cromo eletrolítico não substituir a prata nas joias é que ele é muito barato para ser considerado um objeto precioso. Na indústria de curtume, nas etapas finais de transformação da pedra em couro, o curtimento do couro envolve reações de sais de metais e, dentre os mais utilizados, estão os sais de cromo. O tratamento dos efluentes industriais desse curtimento gera um resíduo sólido, que é denominado de lodo e que contém grande quantidade de cromo. Os altos custos decorrentes do armazenamento e/ou da incineração do lodo induzem essas indústrias a comportamentos inadequados, como o descarte de resíduos em locais impróprios.
Os resíduos de cromo possuem alto poder de contaminação quando não são devidamente tratados e são simplesmente despejados em corpos d'água, aterros e lixeiras clandestinas. O cromo atinge o lençol freático e os reservatórios, que são fontes de abastecimento de água das cidades, com facilidade. Se o resíduo é degradado no solo, o cromo permanece e pode ser absorvido por plantas que posteriormente servirão de alimento diretamente ao homem ou a animais, podendo por este caminho também atingir o ser humano. Essa contaminação é tão séria que foi parar nas telas do cinema. O filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, que é baseado em fatos reais, relata os efeitos do cromo em contato com o ser humano. A Erin, protagonista, descobre que uma grande empresa vem contaminando as águas de uma pequena cidade da Califórnia com cromo e, graças a essa negligência, diversos moradores passaram então a conviver com câncer. E o problema vai se agravando cada vez mais, chegando a proporções gigantescas com centenas de contaminados. Portanto, fica claro que, apesar de o cromo apresentar diversos benefícios e utilidades às atividades do cotidiano, seu mau uso resulta em consequências gravíssimas que, se ignoradas, podem levar à destruição do ser humano. Então esse foi o vídeo, espero que tenha sido bastante informativo. Obrigada por assistir.